A gente volta com os destaques internacionais. Na Argentina, Javier Milei completa 100 dias do governo, colecionando algumas vitórias em relação à economia, mas tem os problemas com o Congresso argentino. Assunto para o nosso Marcelo Favalli, editor de internacional aqui da Jovem Pan. Bom, já são 100 dias que você foi lá para Buenos Aires, né? Mais de uma vez eu fui lá e acompanhei essa transição. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. O Javier Milei, resumidamente, ele pegou um paciente em estado terminal, ali bastante moribundo, na unidade de terapia intensiva. Mas não dá para chegar com todos os remédios de uma vez só, porque senão é capaz de ele matar o paciente. Vamos ver os prós e contras desses 100 dias. A situação na Argentina era periclitante. Ele fala isso mais de uma vez nos discursos que marcaram tanto a posse, mais recentemente com o início do ano legislativo. Vamos ver os números que ele já conquistou. Então, como o Thiago falou, está marcando 100 dias de governo, um pouco mais de 3 meses. O que chama mais atenção é o apoio político dele, ou a falta do apoio político. O Javier Milei sabia que isso não ia ser fácil. Pela primeira vez desde a redemocratização da Argentina, um presidente chega sem maioria no Congresso, nem na Câmara Baixa dos Deputados, nem no Senado. Ele sabia que iria enfrentar a forte oposição, os peronistas derrotados, mas eles não sumiram, principalmente dentro do Congresso. Tem uma ala ali mais moderada de centro-direita, direita menos conservadora, que ora apoia, ora não apoia o Javier Milei. Então ele cria a chamada Lei Ônibus. Era tão grande que foi comparado a um veículo de transporte público. Mega decreto, ele queria mudar 600 parágrafos ou 600 itens da Constituição. Não deu certo. Não é que foi já rechaçado pelo Congresso. Numa primeira etapa, houve uma redução de 600 para 300. Tá, a queda de 50% aí da ideia de mudar a legislação argentina. Mas quando esses 300 foram para um Congresso, foram rechaçados. Agora em que passo que está a Lei Ônibus, que mais parece agora uma van escolar, uma nova versão mais enxuta e que tenha maior adesão de apoio no Congresso. Então, apoio político não é voto, não é ponto para o Milei, não. Bom, é o seguinte, a gente fala muito aqui, o Thiago é tão velho quanto eu nessa profissão, a gente sempre fala isso todo mês, né? O vilão da inflação. Ora, é o tomate, o transporte público, passagem aérea, eletricidade. Eu vou revelar aqui um bastidor. Vilão da inflação tem um nome, governo. Porque é o seguinte, o governo tem um botão mágico que nós consumidores não temos. Ele aperta o botão, o Banco Central fabrica dinheiro. Sim. Tá faltando, fabrica mais cédulas, paga, só que isso gera inflação. Simples assim. A equação é mais complicada, eu resumi aqui. Agora, o Javier Milei, ele já tinha falado isso na campanha, fala em vários dos seus discursos nesses 100 dias de governo e cumpre. Houve um enorme enxugamento da máquina pública. Obras públicas cortadas, contratos estatais cortados, ministérios, uma redução de 50%. Aí você põe um monte de funcionário público fora aí da máquina. Olha os números que começam a clarear aí a situação da Argentina. Essas são as altas de inflação e a gente tem uma baixa entre janeiro e fevereiro. Começa a se sentir uma retração da inflação. Ah, ela melhorou? Prefiro dizer que ela está menos pior, né? Termo, porque, né? Olha, são 276% em 12 meses. Mas houve uma mínima redução de 13 pontos percentuais. Já é alguma coisa. Num curto espaço de tempo, a gente vê que essas medidas duras estão fazendo algum efeito. Dói no bolso do argentino. Quanto mais pobre, dói mais. Porque houve aqui também outras duas mudanças. Ele tirou amarras, por exemplo, de reajustes de aluguéis. Então, quem vive de aluguel está pagando mais caro. E ele trouxe o peso argentino mais perto da realidade. Falamos isso tantas vezes. Havia o dólar oficial, o dólar paralelo, né, o dólar blue. Ele traz o peso, o valor real, o dólar paralelo, bem pertinho ali. Ou seja, houve ainda uma maior desvalorização do peso argentino. O bom resultado de tudo isso, para essa realidade do peso, é que houve um superávit financeiro. Pela primeira vez em 12 anos. Aconteceu em janeiro, acabou de ser repetido agora em fevereiro. Ou seja, os custos do governo, ele consegue arrecadar mais do que ele gasta, fruto desses cortes. Aí sim, ponto para o Milei na economia. Bem-estar social, dói no bolso.
havia 40 mil cozinhas populares na Argentina. Ainda há, que perderam a ajuda do governo. Orçamentos de universidades cortados. Corte também em pesquisa científica, tecnológica e cultural. Ele promete reajustar isso mais para frente. Ele disse isso no discurso. A gente tem que cortar na própria carne. A pobreza chega a 65% da população de um país que há 100 anos era o mais rico do mundo. Então, no bem-estar social, também houve cortes e aí um ajuste duro para as populações, principalmente as camadas mais pobres. A popularidade dele, ele venceu com 56%, números arredondados, e hoje ele tem uma popularidade de 50%. Ou seja, uma queda pequena, mas ele continua ainda muito popular, Thiago. Bom, a gente vai acompanhar a sequência para saber o Congresso Nacional. Você volta na programação da Jovem Pan. Valeu, Favalli. Combinado, até mais. Abraço.